Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Estamos aqui na Igreja Vidas Transformadas, né? Viva, Igreja Viva. Você é Igreja Viva. Fogo está pegando. Esse daí, profeta Carmelo, fazendo espontâneo aqui, é muito forte, dando liberdade para o Espírito Santo. Aleluia, muita glória. O profeta Carmelo, eu quero que você, antes de você sentar aí, faça favor, eu quero fazer algumas perguntas para você antes da ministração. E continua aí. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão orando neste momento. Nós estamos no culto. Este culto não tem distância, querido. Sem tocar, não precisa tocar não. Só quero fazer umas perguntas para você. Nós estamos ligados no trono de Deus, não tem distância, né? Onde tiver 2 ou 3 e ligado, e nós estamos recebendo o mesmo impacto, né? Da glória de Deus. Eu quero fazer algumas perguntas para você, profeta. Quando é que você se lembra, né? Quando você começou a orar e ter visão espiritual, né? Você tinha aqui uns 9 anos de idade. Você tinha. Então eu quero que você explique agora, neste momento, porque muitas pessoas, muitas vezes, não entendem como que cada um tem um dom espiritual, né? Quando você está cantando, o que você vê a hora que você está cantando? Qual é a visão? Você está cantando, muitas vezes no espontâneo, muitas vezes nas músicas que o Espírito Santo já tem te dado, que a maioria que você canta aquilo que o Espírito Santo já tem te dado. O que acontece quando você está cantando? Aleluia, graça e paz a todos que estão nos ouvindo. Isso foi, a minha primeira visão foi por volta dos 4 anos de idade. E eu tive uma visão como foi um flash. Eu tive como se fosse uma luz bem forte que batesse nos meus olhos. E ali eu vi como se fosse um banquete celestial. E foi a minha primeira visão que eu tive por volta dos 4 anos de idade. Ali eu vi um banquete, tinha frutas, tinha várias coisas, e com uvas prateadas, né, frutas em formatos de cristais, né? Então eu vi um banquete celestial, e naquele exato momento que eu vi aquele banquete celestial, foi como se fosse um flash. Eu comecei a orar em línguas estranhas. Então foi exatamente ali que eu tive a minha primeira visão, e automaticamente eu também fui batizado com fogo e comecei a orar em línguas por volta dos 4 anos de idade. Aos 9 anos eu comecei a ter minhas primeiras visões de anjos e demônios. Então, e comecei a também ter visões na vida das pessoas. Comecei a ter visões para que elas se prevenissem contra certas ocasiões. Então ali Deus começou a me mostrar, né? Porque Deus é um Deus do passado, Deus é um Deus do presente, Deus é um Deus do futuro. Então Ele começou a me mostrar o que iria acontecer, e eu comecei a passar para as pessoas. Algumas praticaram, outras não. E foi por volta dos 9 anos. Amém. E agora estou com 25 anos. E conforme eu vou tocando e adorando ao Senhor, assim como o salmista Davi vai cantando e louvando ao Senhor, a palavra de Deus diz que quando ele louvava em meio à harpa, inclusive Davi, Deus usava ele era instrumentista, ele tocava vários instrumentos, e Deus usava ele também como ele criava os instrumentos. Então Deus dava criatividade. Então, ao mesmo tempo, Deus, na hora que eu estou tocando, vem ritmos, canções, né? Eu vejo coral de anjos, eu começo a ver a glória de Deus sendo estendida, e as letras das músicas, muitas vezes eu estou cantando letras de músicas que Deus te dá na hora. Me dá na hora, e ao mesmo tempo eu estou tocando e cantando visões. Você né? tem a visão, e você começa a cantar a música e tendo as visões onde você está cantando, é isso? Você está tendo as visões ao mesmo tempo
Deus vai dando a melodia e a letra sobre aquela visão que você está cantando. É uma coisa assim... Sobrenatural. Isso. Até difícil de se explicar. Mas que eu quero que agora você, só resumindo, o que você viu quando você está cantando, que você para e fala sobre pessoas, que você disse hoje, várias pessoas que estavam enfermas. O que você viu? Essa do câncer, o que você viu? Que visão que você teve? Eu vi como se fosse uma pessoa mais gordinha, e eu vi um cólon, na verdade nem sei o que é um cólon, na verdade, a palavra veio na minha frente, assim, como se fosse uma fumaça, veio a palavra cólon, e eu vi uma pessoa, não deu para ver o rosto da pessoa, mas uma pessoa aí que não é tão gorda, mas não é tão magra, né, e eu via como se a palavra saltasse na minha frente, e também como fumaça. E também eu vi demônios, né, colocando essa doença nessa pessoa, demônios com garras, várias garras saindo nos braços, e as garras entravam dentro do corpo da pessoa, a pessoa era perfurada através dessas garras. E aí quando você... Então preste atenção, queridos, quando Deus dá a visão e Ele lança a visão, né, traz a luz, esta pessoa está sendo curada. Você que está aí, recebe a tua cura. Você que foi no médico, está sentindo alguma coisa nessa área que foi falado, pode já glorificar a Deus e receber a tua cura. Está entendendo? Porque não é imaginação de criatividade humana, de citar palavras, chavões, para encaixar na cabeça de alguém, está entendendo? O negócio é sério. Nós estamos aqui na presença de Deus, e é o Espírito Santo que opera. Então nós cremos no mover espiritual. Já estamos vendo, né? Aqui está o meu filho, né? Uma geração que vem do meu pai, agora vem meu filho, né? 25 anos aqui servindo a Deus. Não estamos brincando não, a coisa é séria. Aleluia. Estamos aqui para dar liberdade para o Espírito Santo operar. Então o diabo não quer que nós trazemos à luz o que acontece, está entendendo? O que Deus mostra. Então eu quero que vocês compreendam aí que sinais estão acontecendo, e que vocês convidem pessoas para assistir, ouvir o culto amanhã novamente, porque Deus tem usado poderosamente nessas ministrações, nas visões, nas revelações, e quando Deus revela, Ele cura mesmo, tá entendendo? Quando Ele não cura por revelações, visão e discernimento, Ele cura pela palavra. Agora, profeta, fala mais de outra pessoa que você teve mais uma visão. O que foi? Eu vi crianças com doenças respiratórias, né? Então eu vi crianças, né? Crianças, porque na verdade toda visão que eu tenho, muitas vezes Deus dá a visão perfeita, mas eu vi pessoas de estatura menores. Então na hora eu já pensei em crianças, e vi como se o órgão brotasse na minha frente, o pulmão, né? E aquele pulmão cheio, preenchido com gases, e gases que prendiam, vários gases que não eram normal. É difícil de ficar explicando assim, sabe? O órgão pulava na minha frente, o pulmão, e automaticamente eu vi como se fossem fumaças saindo daquele pulmão, várias fumaças saíram do pulmão. Então, doenças respiratórias. Deus está curando, então. Deus está curando você aí. As crianças que estão com doenças respiratórias. Aleluia. Nós invocamos o poder da palavra de Deus, que está escrito: curai os enfermos. Aleluia. O Espírito Santo mostra, o Espírito Santo está curando. E nós cremos nesta visão e repreendemos essa doença agora, pelo poder da palavra de Deus. Qual outra visão que você teve, profeta? Osteoporose, parece. Todo culto eu vejo doenças hereditárias, né? E assim como das crianças também hereditárias, são cadeias, né? Eu vejo como se fosse cadeias, a pessoa aprisionada em cadeias, aquilo vai pressionando, são cadeias que vão aprisionando a pessoa. Então, doenças hereditárias, né? Osteoporose, eu vi como se fosse uma perna e um joelho, e Deus mostrava aquele fragmentos daquele osso se quebrando a cada dia, né? Então, como se fosse um queijo, né? Um queijo todo furadinho,
E cada vez mais aqueles buracos iam ficando cada vez maiores e maiores, então aquele osso ficava cada vez mais fraco. Então nós vamos agora decretar que esta visão de Deus, nós não podemos deixar desapercebido os sinais, os prodígios, as maravilhas. Aleluia. Porque o evangelho, ele tem que ter sinal. Evangelho sem sinal não é evangelho, querido. Amém. Jesus disse para João, os discípulos. Os discípulos de João chegou em Jesus e falou: tu és o Messias? Ou há de vir outro? Ele disse: diga a João que os cegos vê, os mudos falam, os endemoniados são libertos. Então evangelho tem que ter sinal. Sem sinal, que evangelho que é esse? O evangelho é sinal, sinal de prodígio e maravilha. E nós estamos aqui para isso, para que o nome de Deus seja glorificado. Se o nosso ministério não tiver sinal, não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho não é persuasão humana, não é. O evangelho é poder de Deus, é pôr em liberdade os oprimidos. Então nós cremos que o evangelho é destruir cadeias e falar para as pessoas: sai daí de dentro que eu estou te libertando. Aleluia. O evangelho é para salvar as pessoas que querem salvação. Então nesta noite, pelos dons do Espírito Santo, pelo poder de Deus, Deus opera como Ele quer. Aleluia. Muitas vezes deixamos de explicar esses detalhes, porque muitas vezes aquela polêmica, tá entendendo? De sensacionalismo. Mas não tem sensacionalismo não, mas porque milagres é uma coisa sobrenatural que traz um impacto assim, entendeu? Cada um tem um ministério, né? O ministério apostólico, o ministério pastoral, a mestra, o profeta. Então, na verdade, o Espírito Santo não só mostra isso, mostra outras coisas mais, né? Nós estamos... Tem mais uma visão, profeta, que você teve hoje para nós trazer o discernimento? A visão que eu tive da música, né, que eu estava cantando. Inclusive Deus me dá as mensagens também para pregar. Nada é preparado, tudo é ao vivo e simultâneo. Não, espera aí, profeta, calma aí, devagarzinho. Então, quando você, para as pessoas entenderem, quando você está falando pelo Espírito Santo as mensagens que você foi lá, falou sobre os jovens lá que não se renderam lá, né? Mesaque, Sadraque e Abednego, não se renderam. Você estava tendo que visão naquela hora? Vamos ver se nessa hora você estava tendo uma visão. Então, é um pouco longo a visão, vou tentar resumir. Eu vi como se abrisse um livro dourado, e naquele livro dourado saísse, daquele livro dourado saísse três luzes douradas daquele livro, e eles começavam a falar uma aliança, um reino e uma justiça. E Deus me mostrou como se fosse uma fila gigantesca de pessoas com roupas rasgadas, com roupas de palha rasgadas. E ali Deus me mostrou que são as pessoas, e elas andavam também como se fosse aprisionadas, sabe? Quando é aquela fila, quando a pessoa está com correntes nos braços e nas pernas, eles andavam como se fossem prisioneiros. Então, conforme eles iam andando, Deus ia falando comigo, falando que as pessoas, elas, quando elas estão aprisionadas, elas não conseguem ter uma vida de viver em glória, não conseguem viver uma vida de abundância. Por quê? Porque cada situação, cada problema que aparece para elas se torna uma prisão. Aí eu vi aquela fila gigantesca, daquelas pessoas andando como se fossem prisioneiros, porque elas não buscam. Aí Deus veio aquela palavra sobre meu espírito, porque tem hora que eu tenho a visão e tem hora que Deus fala comigo. Não, perfeito, profeta, só não interrompendo você, mas chegando num ponto que eu quero focar, é o seguinte: pessoas prisioneiras, por quê? Porque eles não buscam o quê? A leitura da Bíblia, não comem alimento de Deus, a palavra, é isso? Vamos lá. É que assim, a Bíblia é um livro revelado. Então ali eu acredito que quando eu vi a Bíblia em dourado e a Bíblia saindo da Bíblia uma luz, essas pessoas que são aprisionadas são pessoas que não querem fazer uma aliança com Deus. Elas não querem viver o reino de Deus e a justiça de Deus. Elas querem fazer a vontade dela e quer a bênção. Exatamente. Quer ter Deus e o mundo. Isso.
Então, quando a pessoa, aí Deus, essa foi a visão que eu tive, né? Aí Deus me mostrou várias labaredas de fogo, e aquele fogo consumia quem estava no começo da fila, ainda não só conseguia ouvir as pessoas gritando na frente para aquela fila. As pessoas que estavam na frente já estavam sendo queimadas pela fornalha. Então, pela fornalha não, perdão, pelas labaredas de fogo. Várias labaredas saíam do ar, né? Aquelas como se fossem tochas que saíam do ar, e as pessoas eram queimadas e urravam. Bom, em resumo, aí Deus me deu a revelação lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu também não sabia disso, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, isso é interessante, que aí Deus fala comigo, aí eu paro de ter visão, aí Deus começa a falar dentro de mim, aí Deus começa a falar que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram, primeira coisa, uma aliança com ele. A segunda coisa que eles tiveram era a justiça dele, e depois o reino dele. Então eles sempre buscaram, primeira coisa, a aliança com Deus. E Satanás, ele vem tentar, a primeira coisa que Satanás veio tentar na vida daqueles jovens era a aliança que eles tinham com Deus. A segunda coisa que Satanás veio tentar era a justiça, e eles fazer justiça com as próprias mãos. Eles podiam ter fugido, eles podiam ter atacado o reinado, eles podiam ter feito qualquer coisa. Não, eles deixaram Deus ser a justiça deles. Então eles se submeteram a ir para a fornalha. Então muitas pessoas elas não querem se submeter a ir para a fornalha. Aí, voltando de novo na visão, eu via que no meio daquelas filas existiam pessoas com roupas douradas. Só que elas não estavam, elas estavam dispersas, elas estavam próximas às pessoas que estavam na fila, mas estavam um na direita, outro estava na esquerda, eles estavam dispersos. E conforme eles iam passando pelas labaredas, as tochas que eram em vermelho se tornavam em azuis, e em vez de queimar eles, faziam com que eles crescessem e ficavam maiores. Então eles ficavam cada vez maiores e maiores. Aí Deus, aí voltando de novo, Deus falando comigo, Deus falou assim que aquilo foi um abalo para o reino, porque eles viveram de glória em glória. Porque Deus, ele quer glorificar, Deus, ele glorifica o Filho, e ele glorifica a criação. Então a principal raiva que Satanás tem é contra o Filho, e depois a raiva que Satanás tem é contra a criação. Então Deus quer glorificar você, Deus quer glorificar eu. Por isso que Deus glorificou Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus, ele glorificou eles. Agora, Júnior, o profeta, um momentinho só. Segura aí, porque é muito interessante essa revelação. Essa revelação ele teve agora, ao vivo, nós estamos aqui, ao vivo, 21 horas e 5 minutos, aqui na Igreja Vidas Transformadas. É interessante porque eu e você, nós somos tentados a nos justificar diante dos homens, a usar as armas carnais que nós temos. É duro você aceitar, mas um dia disse Deus para mim: se você se defender, eu não te defendo. Então, é duro, não é fácil, muitas vezes, né? Mas quando você está orando no Espírito Santo e lendo a palavra, fica fácil, porque você está mortificado na sua carne. Então, orar em línguas e ler a palavra edifica você, capacita você a ter o quê? Ter a capacidade de aquietar o seu espírito e não mais se defender, não ter mais sua justiça própria, entendeu? Aceitar a condição, e a condição para eles aparentemente era de derrota, tá entendendo? Mas eles aceitou a justiça de Deus. Então muitas vezes nós esperamos na justiça de Deus e achamos que está demorando, tá entendendo? Nossa, está demorando, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, nós temos que deixar a justiça de Deus, porque quando nós deixamos que a justiça de Deus entra em ação, não só Deus é glorificado, como nós somos engrandecidos e exaltados e abençoados. Não é, profeta? É isso mesmo? É isso mesmo, glória a Deus. Mas tá bom, se for contar mais, ele vai profundo aí. Aí, profeta, é o seguinte: nós estamos aqui e Deus está abrindo
essa oportunidade de nós estarmos aqui para ministrar, e toda noite, que quando nós não viajarmos, estivermos aqui na igreja, né, estaremos adorando, e depois da adoração, o que o Espírito Santo estiver revelando, mostrando, nós vamos estar passando. E você que está precisando de oração, de discernimento espiritual. É uma coisa que é interessante, que eu acho que é interessante falar. Sim. Eu vi casais brigando e aquelas labaredas pegando eles. E eu vi pessoas doentes e as labaredas pegando eles. E eles não estão fazendo uma aliança com Deus. Quando uma pessoa faz uma aliança com Deus, ele pode estar são, curado ou enfermo. Quando ele está com uma aliança com Deus, ele busca reverenciar a Deus acima de todas as coisas, né? Então ele busca a justiça de Deus, ele busca o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar a adoração. Então a pessoa, ela está doente, ela vai buscar adorar a Deus, né? E ela começa a ser curada. Ela está doente, ela começa a buscar a aliança que ela tem com Deus e a justiça que ela tem com Deus, e ela passa a ser curada. A mesma coisa no casamento. A pessoa passa a buscar, né, o divórcio, o advogado, separação, busca outra pessoa. É isso? É a justiça? Não, eles buscam, né, bater boca. Essa é a justiça humana. Mas quando a pessoa está com... Eu vi vários casais brigando, contenda, e aquelas labaredas queimando eles. Então, para você passar nessa fornalha, você, a primeira coisa que tem que fazer é uma aliança com Deus. Na hora que você for falar, é a justiça tua ou é a justiça de Deus? Na hora que você for executar, lembra das chamas. Você está buscando o que? O reino de Deus? Você está glorificando a Deus, está adorando a Deus em todo momento, toda hora, está buscando a justiça de Deus. Então, se você tem uma aliança com Deus, você vai passar pela fornalha e não será queimado. Aleluia. Você passar pela fornalha, você não vai morrer. A doença pode vir, só que você vai ser curado. Glória a Deus. Isso é viver de glória em glória. Aleluia. O Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não proibiu eles passar da fornalha. Eles entraram dentro da fornalha. As pessoas que estavam em volta deles falaram: aqueles jovens vão morrer. Mas na hora que eles entraram lá dentro, eles não foram queimados. Então, você não está proibido, você não está imune, você realmente vai ter que passar pela fornalha. Só que há uma diferença entre aqueles que vão passar pela fornalha com a aliança e aqueles que vão passar pela fornalha sem aliança. Então você me perguntou sobre a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia, aquelas pessoas que leem a Bíblia, elas estão em uma aliança com Deus. As pessoas que estão adorando a Deus, elas estão em uma aliança com Deus. Então a derrota do homem, a decadência do homem é não ter essa aliança com Deus. É aquilo que está dentro do coração dessas pessoas. Talvez eu não sei o que se passa no seu coração, mas eu tenho certeza que ainda que você bebe, que você fuma, você pratica alguma coisa errada, se dentro do teu coração você querer uma aliança com Deus, haverá cura. Aleluia. Mas se você não quiser, sabe o que vai acontecer? Você vai passar pela fornalha e vai ser queimado. Eu vejo pessoas diariamente sofrendo, mas porque estão sem uma aliança com Deus. Talvez você engane a mim, talvez você engane muitas pessoas, mas se você tiver com uma aliança com Deus, você vai passar pela fornalha e não vai ser queimado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nada mais importa, porque você tem uma aliança. Aqueles jovens, você poderia falar: mas eles não vão casar. Mas aquele jovem, nossa, vai ter um futuro brilhante pela frente, né? Moço vistoso, não vai casar. Nada mais importa. Não, eles passaram pela fornalha ali, ó. Eles poderiam ter morrido. Era tudo ou nada. E eles foram glorificados. Glorificados na terra e glorificados no céu. Deus me deu uma outra visão para terminar. Essa visão que era um soldado que pegava a bainha, a espada, e levantava pro alto. E ele balançava a espada no alto, em sentido de glória. Então ele levantava a espada e ficava balançando ela, né? E balançava.
e os anjos urravam, eram milhares de anjos urrando, e sobre as suas vestes estavam manchadas, né? Eu via vestes como se fosse aqueles soldados feudais, aquela coisa, nem sei se é feudal, mas aqueles soldados com aquelas roupas prateadas, com aqueles capacetes prateados, aquela coisa bem antiga, e na hora que eles levantavam a espada e balançavam, e era um por um, conforme eles iam entrando em uma nuvem branca, eles entravam, quando o avião sobe, para você entender um pouco a visão, que é difícil, quando o avião sobe sobre as nuvens, se você nunca viajou de avião, aí é complicado, mas quando você subir, você vai ver, é como se você estivesse entrando dentro da nuvem, aí você vai ver a nuvem branca. Então eu via soldados, eles adentravam sobre as nuvens brancas, um por um, e conforme eles iam balançando a espada, os anjos urravam e gritavam, e Deus se levantava do trono para receber. E aí eu fiquei sem entender. Luzes eram luzes que saíam das nuvens, como explosões. Aqui na terra tem os fogos de artifício, né? Lá eram luzes e mais luzes que eram explodia assim, era implodido luzes, não fogos, luzes brancas, e aqueles soldados com as vestes estavam manchadas, alguns deles estavam machucados, mas eles adentrando no reino dos céus. Aí eu fiquei sem entender, e Deus me falou assim, que aqueles que vão entrar no reino dos céus são aqueles que passam pela fornalha e não se queimam, são aqueles que vencem grandes batalhas, vencem grandes guerras, não são aqueles que vão entrar sem nunca ter combatido o bom combate, vencido o gigante. Aleluia. Oh, aleluia. Então Deus me falou isso. Então, se você não quer passar luta, perseguição, se você não quer passar aflição nessa terra, então você não vai entrar no reino dos céus, porque o caminho largo, aí Deus me mostrou um caminho gigante, um caminho largo, espaçoso, né? E um abismo profundo em meio àquele caminho largo, um abismo assim, para você poder assim, imaginar, é como se fosse um buraco no chão, e aquele buraco, como se fosse aqueles buracos de montanha, e as pessoas desciam para o inferno. Então, e o outro caminho era estreito, pedregoso, apertado. Era um caminho que quem tem, para você poder imaginar assim, quem tem problemas com fobias, né, de lugares apertados, era tão apertado que quem tem fobia, né, então passando aquele estreito, aquelas pedras, e, né, então Deus me deu essa visão, que só os soldados que vão levantar as espadas e todos os anjos. É engraçado que é uma outra coisa, né, isso são visões, né, então os anjos vendo cada guerra, cada batalha, cada situação, cada dragão, cada leão, cada urso, cada coisa que você vence, os anjos estão olhando para você. E Deus está no altar dele, olhando para você. É como se todos eles estivessem contemplando você, vendo a tua luta, vendo aquilo que você está fazendo. Então, muitas vezes você sente, para você ter uma imaginação, assim, é difícil explicar. É como se você ligasse num canal. Você gosta muito de um canal, então você fica na frente da televisão 24 horas assistindo aquele canal, aquele programa, assistindo aquele, né? Você fica assistindo aquilo lá. Então, automaticamente eu vi aqueles milhares de anjos vendo a vida daquela pessoa. Deus vendo a vida daquela pessoa, vendo cada sofrimento, cada batalha. E quando ele adentrava na nuvem, ele levantava a espada, é como se todos eles estivessem torcendo por ele. Então, se você não quer passar por luta, não quer passar por aflição, eu tenho más notícias para você. Os que entrarão no reino dos céus são aqueles que vão vencer lutas, são aqueles que vão vencer batalhas, aqueles que vão vencer grandes guerras. E na hora que levantar a espada, Deus vai levantar do trono e vai receber. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Vai falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, tem que combater o bom combate. E o soldado, ele tem que se exercitar na fé, né? Ele tem que ter uma aliança com a palavra. A palavra não é um amuleto, a palavra é o próprio Deus, é o Espírito Santo, né? A palavra viva, entendeu? Então, a palavra não é religião, não é propriedade de nenhum homem. Você tem aliança com a palavra, você é um soldado que está caminhando, entendeu? E os anjos estão acampados ao teu redor, porque aqueles que têm aliança têm anjo. Quem não tem aliança anda com o diabo e anda aí se lastimando, reclamando da vida, se lastimando. Quem tem aliança com Deus, ele pode passar aflição, não tem como. Paulo falou que passou frio, passou no meio de salteadores, nudez muitas vezes, fome muitas vezes, né, com as roupas tudo esfarrapadas, rasgadas dos naufrágios, tá entendendo? Mas ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a nudez, a perseguição ou a morte? Ele diz: nada nos separará do amor de Cristo. Ele tinha uma aliança. Então hoje as pessoas brigam com o marido, já sai e se joga no pecado, ou vice-versa. O filho briga com o pai, já se joga na iniquidade, para de ir na igreja, e vice-versa. Você tem que ser um soldado, que você, quando chegar no trono de Deus, entendeu? E você recebeu o teu galardão aqui, mulher. Você lutou pelo seu marido e ganhou. Você lutou pelo seu filho e ganhou. Você não foi aquela covarde que abandonou a casa, abandonou os filhos. Você, homem, não foi covarde, não abandonou sua mulher, não abandonou seus filhos. Aleluia. É muito interessante, quando nós temos uma aliança com a palavra, entendeu? Nós temos uma família estruturada, porque a palavra é a segurança para nós. Talvez você pense assim: olha, eu vou ter um ministério, um homem de renome para ser a minha cobertura, minha proteção. Não tem, querido. Tantos ministérios aí de grandes por aí, onde homens, os seus casamentos estão destruídos, daqui a pouco sai divórcio, casa de novo. E são homens que vai para o céu. Deus ama eles, são frágeis, são homens e mulheres, quem sou eu para julgar? Mas que eu vou dizer para você, são homens que você fala: não acredito que aconteceu isso com ele, entendeu? Então, aleluia. Quem tem aliança com a palavra, ele tem uma cobertura que é a palavra, a própria palavra. Agora ele tem a comunhão com os santos, onde um ajuda o outro, um ora pelo outro, tem comunhão. Eu preciso das tuas orações, você precisa das minhas orações, mas nós temos que ter uma aliança com a palavra, para que tudo venha acontecer. Hoje, nosso ministério aqui é composto do ministério do apóstolo, da mestra e do profeta. O profeta tem um ministério, a mestra tem outro ministério, dá estudo bíblico, ensinar a palavra por revelação da palavra, por visões também. E tem o ministério apostólico, que dá sustentação, conforme colocar o fundamento, que é Cristo, a pedra angular que sustenta o edifício, está entendendo? E dar crescimento rápido através da ministração da palavra. Mas tudo isso é um ofício, entendeu? Não adianta eu querer agora ser como profeta. Agora eu tenho visões, tenho discernimento, mas muitas vezes o profeta já é um ofício que ele tem. Falar: não, o profeta não é assim, não é aquele tempo, não. Aleluia. Jesus tinha o espírito da profecia sobre ele, e ele tinha visões. Aleluia. E assim apóstolo também tinha visões, discernimento. Aleluia. Aquele que vive em comunhão com a palavra, vive em oração, aleluia, ele tem os dons ativos, ativado, porque ele está em comunhão. Ele não vai ter assim aquela preparação para falar assim: nossa, hoje eu tenho que pregar, eu vou orar. Não, já levanta orando, adorando a Deus, lendo a palavra, confessando a palavra, orando em línguas. Se não ora em línguas, anda no carro orando no Espírito Santo. E não adianta, não tem outro método, querido. Eu fico analisando que não tem outro método. Existem outros métodos aí, que eu não vou falar, mas que é paliativo, que não vai funcionar, entendeu? Então, a realidade é o seguinte: eu tenho uma aliança com a palavra, são 31 anos convertido. Eu tenho 55 anos de vida. Aleluia. Entendeu? Então eu sou sustentado por Deus. A minha fé não vai mudar. A minha fé é na palavra, no Espírito Santo. Eu estou vendo o fruto, o resultado. Hoje eu tenho 55 anos. Quando me converti eu tinha 23. E logo que eu me converti, eu vi os sinais acontecer na minha vida. O sobrenatural.
Tá? O meu casamento foi no sobrenatural. Eu não tive que beijar minha mulher, eu não tive que ficar abraçando ela e falar, ver se é essa mesmo, amassando ela para ver se era ela mesmo. Não, meu querido, não foi isso. Aleluia. Deus deu a minha esposa, eu orei, jejuei, fiquei 20 dias em jejum, em oração, pedindo confirmação, tá entendendo? E logo, rapidinho, nós casamos, não deu nem 60 dias, não é verdade? E foi bênção demais, porque Deus me mostrou ela. Talvez você fale assim de volta, você está ficando louco, você casou assim. Foi, casei, aleluia. Porque aquilo que Deus dá é perfeito, entendeu? Ah, mas tua mulher é perfeita? Não, perfeito assim, aleluia. Nem eu sou perfeito, nem elas são perfeitas, mas Ele sabe e conhece, entendeu? Aquilo que vai agradar meu coração, que vai agradar o coração dela. Ele sabe o que eu vou suportar e que ela vai suportar, entendeu? Então Deus deu uma mulher para quando eu estou fraco, ela me fortalece. Deus me deu o marido para ela, quando ela está fraca, eu fortaleço ela, um ajudando o outro. A palavra de Deus diz, levar a carga uns dos outros, cumprir a lei de Cristo, entendeu? Então essa é uma realidade. Mas para de ler Bíblia, para de orar em línguas, para de adorar a Deus, para de buscar o reino de Deus. Não tem, querido, família que subsiste dentro, entendeu, do padrão bíblico, né? Dentro do padrão bíblico. E hoje tem muita família que não é família, é só uma fachada. Então essa é a realidade. Por quê? Na visão que o profeta teve, dentro da visão, tá entendendo? Se nós não tivermos uma aliança com Deus, entendeu? Então não adianta, você ver que pessoas aí, eles largam, casam de novo, depois larga de novo, casa de novo, aí vai passando. Ainda até brinco, a fila andou, né? Acho até bonito. Mas, aleluia, nesta noite nós estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo, entendeu? Crendo no poder da palavra de Deus. E amanhã estaremos novamente aqui e vamos estar orando por todos que pediram oração, para Leila Patrícia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este momento, onde as revelações, o discernimento espiritual, as pessoas que estão sendo curadas agora de câncer, as pessoas que estão sendo curadas, dificuldade no pulmão, certo? Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela vida da Sônia Maria, do Sérgio de Souza, ou do pastor Renato, da Daiane, ou da Rosália do Rio de Janeiro, da Luciana Arruda, da Cristina Roso, aleluia, da Cristiane, do Edivaldo, da Valdinha, aleluia, da Ângela, Fernando, Alessandro, tanta gente querida que nós colocamos diante do teu altar, ó Pai, todas as pessoas que nós não citamos nome, mas que estão ouvindo neste momento o culto da Igreja Vidas Transformadas, ou sejam tocados pelo sobrenatural, milagres aconteçam na tua vida, em nome do Senhor Jesus, receba o teu milagre, ou em nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Então amanhã às 8 horas estaremos aqui novamente, aleluia, né, Lucimara? Dá um tchau aqui para os nossos queridos, aleluia. Então amanhã você convida as pessoas para ouvir, porque milagre sobrenatural está acontecendo, o sobrenatural, e nós vamos dar liberdade para o Espírito Santo, para o sobrenatural acontecer na tua vida, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero, antes que a Lucimara dar uma saudação aí, agradecendo você, eu quero que você entenda que a palavra de Deus, hoje eu estava de manhã meditando aqui no 2 Crônica, né, Lucimara, 5,14, quando Salomão fez o templo, né, e orou a Deus, pediu arrependimento dos pecados, clamou pela promessa que Deus fez para o seu pai, e depois inaugurado, feito tudo, a glória de Deus se manifestou dentro do templo, e os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, entendeu? Muitas vezes assim, recebe o poder de Deus e cai, nunca vi esse negócio, está aqui. E a palavra de Deus não podia permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então hoje, querido, a casa de Deus é você, não é o tijolo, antes era. Então muitas pessoas, quando eles é cheio da glória de Deus, eles não permanecem, é difícil ficar de pé, é difícil, aleluia. Eu quero ser cheio da glória de Deus. Você quer, Lucimara? Amém. Eu seguro você e você vai ministrando, fico atrás segurando. Amém? Eu quero chegar nesse nível. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, eu também. Amém. Graça e paz. Amém. Boa noite, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Saiba, você nunca está sozinho, porque o Espírito Santo está com você. A Bíblia diz que Ele é teu consolador, Ele é teu ajudador, Ele é o teu professor, é o teu amigo, é o teu guia. Deus nos abençoe nessa noite, em o nome de Jesus Cristo. Até amanhã.